A gloriosa paz do Senhor Jesus, amados irmãos e amigos da Escola Bíblica Dominical. Temos em nossas mãos a lição do dia 7, lição 7 do dia 18 de agosto de 2019. Será a lição ministrada no próximo domingo. Tem o título: A mordomia dos dízimos e ofertas. Eu convido você para acompanhar esta lição através desse vídeo. Com certeza, aqui algumas novidades interessantes com respeito aos dízimos e ofertas. O textuário diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. A verdade prática, a entrega do dízimo e das ofertas é uma bênção e um privilégio para quem é grato e fiel a Deus. O nosso texto bíblico está em Malaquias capítulo 3, do versículo 7 ao 12, que diz: Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Então temos lido aqui o texto bíblico básico. Não vou ficar lendo a lição, porque o objetivo deste vídeo é só trazer uma luz com respeito ao assunto que nos é dado através do comentarista, e o professor tem a lição, cada aluno tem a sua lição, e a leitura necessariamente é de ser feita. Então, conforme nós estamos aqui vendo o texto de Malaquias, o versículo 12, que é o versículo final deste texto: E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. É interessante observar que os ensinamentos de Jesus
foi basicamente posto e aplicado como base que não fugia desses princípios. Quando aqui o profeta Malaquias fala que vós sereis, porque vós sereis uma terra deleitosa, isso me chama a atenção quando a gente observa aquela parábola quando Jesus fala do semeador que saiu a semear. Está em Marcos, no capítulo 4, versículo 1 ao versículo 8. Quando aqui o profeta Malaquias fala que vós sereis uma terra deleitosa. Então é necessário compreender que nos princípios de ensinamentos de Jesus, nós vamos também ver, a gente observa que ele aplicava seus ensinamentos dentro de princípios que os profetas também anunciaram. Então, em Marcos, no capítulo 4, versículo 1 a 8, o semeador saiu a semear. Que semente é esta? A semente aqui é a palavra, né? A semente é a palavra. O campo que tinha uma diversidade de natureza, que seria o lugar onde a semente deveria cair, fala de junto ao caminho, sobre pedregais, entre espinhos, e por fim a última parte, que era a parte boa terra. Então, esses 4 sistemas de áreas, as áreas onde a semente seria lançada, junto ao caminho, sob pedregais, entre espinhos e em boa terra. Boa terra com terra deleitosa é a mesma coisa. É claro e lógico que nesta parte do ensinamento de Jesus, ele está falando sobre a evangelização, como o semeador vai semear, é necessário que ele, na sua consciência, saiba que ele está com uma boa semente. Então a semente é a palavra de Deus. O campo por onde seria anunciado, lançado a semente, isso aqui se trata da raça humana. Junto ao caminho, pedregais, entre espinhos e boa terra. São a natureza dos corações que receberão, que ouvirão a palavra. E nesta palavra, quando Jesus ministrava este ensinamento, então quando se trata da semente que caiu ao caminho, junto ao caminho, aos pedregais, entre os espinhos, surgiram determinadas dificuldades quando esta semente brotou. É necessário entender que, quando vemos o texto, esta semente ela brota. O que depende da semente é realizado, que é lançar as suas primeiras pontas de raiz. Então a semente brotou tanto entre
junto ao caminho, em pedregais e entre espinhos. Porém, quando era preciso crescer, a força da semente que lançava seus princípios de raízes não tinha um certo organismo de vida, porque junto ao caminho é uma terra socada. Então a raiz não teve como entrar nas profundidades e pereceu. Da mesma forma, entre os pedregais, entre os espinhos, isto fala de dificuldades que muitos encontram quando defronta com a palavra e as adversidades de problemas deturpam o crescimento da palavra. Mas aqui esta parte da semente que cai em terra boa, ela produz 30, 60 e 100 por um. Quando se trata de dízimo, e quando se fala desses princípios dos ensinamentos de Jesus, com a ideia voltada aos dízimos, aqui na semeadura nós vemos que 30, 60 e 100 por um, a gente observa que nesta matemática era apresentado a regra de 3. Então, como sendo regra de 3, deveria ser 30, 60 e 90. Mas como é 30, 60 e 100, o que acontece aqui? Existe aqui um décimo a mais. Então, na casa do 100, quando esta semente atinge a produtividade de 100 por um, aqui está o milagre, o segredo, porque a força da sementeira semeada e que levou esta boa terra a produzir, não era a competência do semeador, mas era a bênção de Deus, a sua semente. A semente de Deus estava neste trabalho. Então o dízimo, ele é apresentado nas Escrituras como princípios básicos que vem sendo ensinado em meio à humanidade desde o comportamento de Caim com Abel. Abel das primícias ele trouxe para oferecer ao Senhor. Abel trouxe das suas primícias. E aí o Senhor agradou da oferta de Abel. Então teve esse princípio desde Abel, desde Adão, né? Porque se Abel ministrou trazendo primícias para oferecer ao Senhor, é porque ele aprendeu isso com Adão. E Adão aprende isso com quem? Com Deus. Então nós vemos isto na palavra. Quando a gente lê Êxodo capítulo 20, nós vamos aprender que ali está a relação dos 10 mandamentos. E o que os 10 mandamentos é? É a semente que veio de princípios divinos,
Moisés escreve os 10 mandamentos. E através dos 10 mandamentos vão surgir os 613 estatutos. Então, a palavra completa vem de uma formação dos 10 mandamentos, que vai fornecer o comportamento dado à nação de Israel através da lei espiritual e também da lei cerimonial. Então, os estatutos são abrangentes. É como a semente que foi lançada, os 10 mandamentos. E os estatutos é a frutificação daquela árvore. É o florescer e a frutificação para alimento de todos aqueles que procuram recursos da parte de Deus para se dirigirem na terra. Então nós vemos isto aqui na parábola do semeador, em Marcos, no capítulo 4, verso 1 a 8, porque aqui aparece 10 a mais, 30, 60 e 100. Então o semeador, ele tinha uma semente básica, uma semente produtiva. A dificuldade que foi encontrado aqui junto ao caminho, sob pedregais, entre espinhos, nós vemos que este comportamento era uma ameaça até mesmo para a boa terra, porque aqui temos essa diferença, olha, 30, 60 e 100. Se era terra boa, por que não produziram todas 100, 100 e 100 por um? Mesmo entre a terra boa, nós vemos que a semente em si era boa. E isto ligado aos 10 mandamentos, aos 613 estatutos, que dão formação, uma completude para a lei, que Paulo afirma que a lei era pura, santa e boa. Aqui a semente era boa também. Caiu em boa terra. Mas se a semente era boa, como era boa, pura e santa a lei, por que essa divergência aqui? Porque isso aqui se trata das dificuldades humanas. Muitos ouvem a palavra, têm uma boa aceitação, se entregam a Deus, vão andar nos caminhos do Senhor, mas nem todos têm uma mesma maturidade espiritual. 100% apresenta a vida daqueles que são, podendo passar um testemunho de que tem uma inteira intimidade com Deus. 60 por 1 é aqueles um pouco menos, mas que também não deixa de ter intimidade com Deus, como também da mesma forma aquele que produz 30 por 1. O mistério é que dentro da igreja nem todos têm a mesma maturidade espiritual.
alguns estão mais perto de Deus do que outros. Mas é interessante que enquanto estiver dentro dessa escala, está tudo bem. Há uma oportunidade para se melhorar. Porque interessante seria se pudéssemos frutificar para Deus a 100 por 1. Porque a semente é boa, mas as dificuldades estão em nós, seres humanos. Então essa ligação da parábola do semeador com os estatutos e os 10 mandamentos, a gente vê que tem princípios do dízimo, né? Os princípios dos dízimos estão ali. Então, em torno desta lição, dízimos e oferta, no primeiro ponto, as fontes de recursos da igreja local. Dízimos e oferta. A igreja local tem como fonte legítima de recursos os dízimos e as ofertas. Sem eles, muitos trabalhos ficariam inviabilizados. O fundamento para essa legitimidade está no Antigo Testamento, no Levíticos 27, versículo 30 ao 33, e Malaquias 3, versículo 10, que fala sobre as necessidades que estarão a surgir, ou que surgiram em meio ao povo de Israel. Porque Deus separa para si a tribo de Levi, o sacerdócio, que estariam trabalhando dentro do tabernáculo. Essas tribos, ou seja, a tribo de Levi, eles não tinham um campo separado para eles, ou uma área de terra dentro da nação de Israel, mas eles viviam acampados no centro da congregação. Então eles estavam a serviço do tabernáculo. E como estando a serviço do tabernáculo, eles precisavam ser sustentados pelas demais tribos. Então eles estavam a serviço do tabernáculo. O que é o serviço do tabernáculo? Oferecer os sacrifícios, apresentar ali os problemas, né? No decorrer dos sacrifícios, no momento as cerimônias, as causas que vinham das tribos até eles deveriam estar na posição de resolver os problemas. Então nós aprendemos isto. Então era necessário que, através de um princípio básico, o povo de Israel fosse conscientizado a respeito de dizimar, de ofertar, porque existia a tribo de Levi que sobreviveriam, seriam sobreviventes através das ofertas e dos dízimos do povo que chegavam até eles. Novo Testamento, Mateus 23 e 23, e 2 Coríntios 8, 15, e ao longo da história da igreja não se trata, portanto, de uma prática que começou por imposição de uma pessoa ou de um grupo ou de denominação, mas pela necessidade natural da obra do Senhor. O cuidado com os recursos externos. Com base na Bíblia, os recursos financeiros da igreja evangélica jamais devem ser provenientes de governos ou
de órgãos públicos ou de organismos financeiros. Nossa missão é divina. Que Deus guarde a igreja local de envolvimento com práticas ilícitas e abomináveis aos olhos de Deus. Então, visto que a igreja tem um compromisso em realizar a obra de Deus, os princípios fundamentais para que esta obra continue avançando devem ser basicamente ligados a princípios que o próprio Deus organizou, no caso, dos dízimos. Então, é ensinar o povo a respeito de dízimos, e como tem sido ensinado, e por motivo a esses ensinamentos, a igreja tem levado a evangelização, o trabalho cresceu, principalmente em nosso país, Brasil, o trabalho floreou, cresceu, está hoje como se vê. Por quê? Porque o povo foram conscientizados a dizimar e ofertar. Por quê? Homens com responsabilidades espirituais deixaram tudo e vieram trabalhar na obra do Senhor. Então, sempre foi assim. E enquanto a igreja estiver na terra, haverá temor do Senhor em meio ao povo, para que continuem a dizimar na casa do Senhor. Nós vamos aprender aqui no decorrer da lição que dizimar não é fazer berganha. Dizimar não é berganhar, é entregar aquilo que já é de Deus e que está em nossas mãos. Já é de Deus. Aqui a semente que o semeador saiu para semear, vejamos que o dízimo está sendo apresentado aqui. Este número 100 seria naturalmente 90. Mas como a semente de Deus é que está aqui, que representa a palavra, ele aparece aqui, 10% a mais. Esses 10% a mais é o que está em nossas mãos, mas é de Deus. Deus colocou a semente em nossas mãos. É Deus que dá o emprego. Se é Deus que te dá o emprego, você vai trabalhar e vai ser fiel nos dízimos, porque representa uma gratidão a Deus. Essa gratidão, ela passa a ser um reconhecimento da sua parte ao Senhor, nosso Deus. Então o dízimo não é uma berganha, como muitos estão ensinando por aí. Você me abençoa e eu te devolvo aquilo que cabe ao valor da bênção. Dízimo não é isto. O homem e a mulher, gratos a Deus, reconhece que não estão fazendo uma berganha, não estão cobrando a Deus, estão devolvendo por serem gratos a Deus por tudo que Deus já deu. É Deus que nos dá primeiro e nós devolveremos aquilo que é dele. O nosso ponto 2 aqui, os dízimos no Antigo Testamento. Muitos
acusam de legalismo os que observam a disciplina do dízimo e das ofertas. Entretanto, veremos que a origem do dízimo é anterior à lei e que o legitima é o sentimento de gratidão do fiel ao seu Criador. Isso que nós terminamos de falar. Não tem barganha ou não tem barganha com Deus. A origem do dízimo, de acordo com a Bíblia, a entrega do dízimo, 10ª parte, teve origem no sentimento sincero do patriarca Abraão. Com gratidão ao favor de Deus, ele deu o dízimo de tudo ao sacerdote Melquisedeque. Em Gênesis 14, do 14 a 20, assim é patente que, para além do valor material do dízimo, o gesto de generosidade é significativo. Quando o dízimo tornou-se lei, a gratidão que o subjetiva estava no espírito da lei. O povo de Israel devia ser grato ao Criador. Então observamos aqui, conforme já é falado, tudo procede de Deus. Então, veja, a nação de Israel foi levantada para ser um povo sacerdotal. Eles deveriam ser exemplo. Era Deus trabalhando em meio às nações através do povo de Israel. E é assim também no meio da igreja. Enquanto a igreja valorizar e dar primazia ao reino de Deus, os milagres, prodígios continuarão acontecendo e haverá sempre uma ligação dos céus com a terra por intermédio da igreja. Porque a igreja leva a palavra que liberta, que abençoa, que transforma. E o trabalhar de Deus através deste trabalho da igreja é de abençoar as nações, levando esta palavra que tem unção, que tem autoridade, que tem poder, para continuar avançando contra o reino das trevas. Então foi assim, através de Israel. Israel aprende sobre a origem do dízimo com o comportamento de Abraão com Melquisedeque. Aqui o comentarista coloca que teve origem neste comportamento de devolver os dízimos de tudo que Abraão tomou como despojo. Abraão e seus 318 homens arrebatou das mãos daqueles reis malignos que estavam levando toda a casa de Ló, né? Porque Ló habitava em Sodoma e Gomorra. E os reis dali de Sodoma e Gomorra foram levados cativos, né, por Quedorlaomer. Mas Abraão é avisado de que Ló tinha sido levado cativo. Então ele persegue aqueles reinos e Deus deu vitória. E quando ele vem de volta, trazendo os despojos, Melquisedeque vai ao encontro de Abraão. Então, neste encontro de Melquisedeque com Abraão, Abraão percebe, Abraão entende que
era Deus que havia dado a ele a capacidade de derrotar os seus inimigos. Então, de todo aquilo que Abraão trouxe, ele deu dos despojos, os dízimos a Melquisedeque. Naquele dia, Melquisedeque abençoou Abraão. Então, são princípios que é observado nas Escrituras. Se Abraão deu os dízimos de tudo, é porque até mesmo antes de Abraão já existia esta prática de dizimar. Abraão não ia criar uma coisa a partir dele. Abraão sabia que Melquisedeque era um sacerdote de Deus naquela antiga cidade. E como sacerdote, necessariamente tinha um cerimonial que dava legitimidade a Melquisedeque a passar para a percepção de todos que ele era um homem de Deus. Então, já antes disto, conforme já havíamos dito no início, a Bíblia fala das primícias que Abel trazia e apresentava ao Senhor, o seu Criador. Vamos aqui. O terceiro ponto da lição, a mordomia dos dízimos e das ofertas. Como deve ser a entrega dos dízimos e das ofertas na igreja local? Com gratidão a Deus. O dízimo deve ser calculado a partir da renda bruta. Os dízimos e as ofertas devem ser levados à casa do tesouro. O dízimo deve ser calculado com base na renda. O controle da renda para calcular a sua renda. Então nós vemos aqui uma diversidade de tratados com respeito ao dízimo. Está no ponto 3 da nossa lição. E neste ponto é sanado a dúvida de muitos a respeito de como entregar o dízimo. Há um pensamento de que preocupa a muitos. Aqui o comentarista colocou alguma coisa como: com gratidão a Deus. Deus é dono de tudo, da terra e de seus habitantes. Salmo 24:1. Somos propriedade dele. Só temos saúde porque ele permite. Só trabalhamos porque ele nos concede forças. Estamos de pé porque ele cuida de nós. A gratidão a Deus é a virtude primeira na entrega dos dízimos e das ofertas. O dízimo deve ser calculado a partir da renda bruta. É comum, irmãos, terem dúvidas quanto ao cálculo de separar o dízimo. Devo separá-lo da renda líquida ou bruta? O princípio bíblico que norteava a entrega do dízimo no Antigo Testamento é o das primícias. Então, o princípio bíblico básico de como entregar o dízimo na casa do Senhor é de primordial entender que a primícia fazia parte de quê?
Aí Jesus repreende os escribas e fariseus, os fariseus, porque eles por serem zelosos ao extremo de dizimar o hortelã, o coentro, que eram as mínimas coisas, se eles eram zelosos por dizimar até aquilo que é um parecer de ser coisas das hortaliças, se eles ofereciam dízimos até dessas coisas mais simples, é porque eles eram zelosos por também apresentar os dízimos dos seus rebanhos, de suas riquezas, da diversidade de tudo aquilo que era e que apresentava ter um valor maior. Mas, no entanto, eles desprezavam as viúvas e os órfãos, e aí foram repreendidos por Jesus. Mas com base nos princípios da primícia, nós temos que entender o seguinte: se eu trabalho e meu salário é R$2.000, eu recebo na minha mão R$2.000, eu devo entregar R$200 para a igreja. Mas e quando se trata daquilo que o governo resgata, que é o INSS? Como ser fiel nessas primícias, no sentido de primícias? Porque eu tenho obrigação de entregar o dízimo bruto, conforme aqui o comentarista está falando. Mas este bruto aqui não compromete que a cada mês é de ser entregado isso. Porque suponhamos, o funcionário de uma empresa recebe na mão R$2.000. O governo resgata para o INSS, que será um bem devolvido a ele na sua aposentadoria. Então, conforme é dado a ele na sua aposentadoria, quando ele chega a ser aposentado, ele vai continuar sendo dizimista. Mas e esse INSS, que é aplicado a este funcionário, ou de forma que, suponhamos diferente, fazemos aqui uma suposição diferente. Ele entrega o dízimo de R$2.000. Aí uma parte vai para o INSS, que fica para a sua aposentadoria, e a outra parte fica para... Porque se um dia ele sair da empresa, dependendo da forma que ele sair da empresa, ele recebe no banco 40% que a empresa devolve. As empresas devolvem 40%. Então, disso que ele receber como acerto no final da sua jornada, do seu tempo de trabalho na empresa, ele tem por obrigação de dizimar aquele total, aquele montante. Se ele vai receber 40% de todos os seus anos trabalhado, ele tem que fazer um cálculo desse total de acerto que ele recebeu, se R$20.000, se R$50.000, e tirar ali os 10%. Então ele está sendo fiel
no sentido de entregar a Deus as suas primícias. Mas isso não compromete ele a entregar isso adiantado, não. Porque você não sabe se será devolvido para você tudo isto que foi sacado do seu salário, daquilo que confere o tratado e o combinado que a empresa te garante na carteira. Então é necessário que o líquido seja antecipado e o bruto, no final de uma jornada ou uma temporada de trabalho, esse acerto, aí seja também devolvido o dízimo desses acertos, né? Então, é de ser entendido e colocado, porque cada caso tem um sentido administrativo. É por isso que devemos estudar a mordomia, né, dos dízimos. A mesma dificuldade vai acontecer aqui com os empregadores ou que tem a empresa, os empresarial, né? Temos aqui os dízimos e as ofertas. O dízimo dos empresários. Geralmente, não poucos profissionais liberais e empresários têm dificuldade de calcular o dízimo. Como eles não têm uma renda fixa, há muitas dúvidas quanto a essa entrega. Por isso, damos a seguinte orientação. Então, todo o término da lição aqui vai falar de como entregar os dízimos a estes, né, que por parte destes que são os empresários, porque tudo tem que ser calculado, porque da mesma forma que Deus abençoa o menos favorecido com a mesma bênção e com a mesma fidelidade, Deus abençoa os que são grandes empresários. Então é de se ter um cuidado, um zelo e administrar bem a entrega dos dízimos à casa do Senhor. Conclusão: entregar o dízimo e a oferta não é obrigação, mas privilégio. Ora, Deus nos concedeu a vida, a salvação, a saúde, a família, a segurança, a paz, os irmãos na fé, os amigos, as oportunidades e as vitórias nas lutas. Reconhecer todas essas bênçãos é cultivar um coração grato. Assim, todo cristão sincero entrega o dízimo e a oferta com satisfação, gratidão e alegria, para então contribuir para o crescimento e o fortalecimento do reino de Deus em sua obra. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando e convido você a deixar o seu comentário neste vídeo e também deixar aí o seu like e que esta aula sirva a te ajudar na escola bíblica dominical com a intenção de melhorar mais e mais, capacitando, fazendo com que haja uma contribuição de meditações na santa palavra de Deus. Deus te abençoe. Não falte a escola bíblica dominical, você e sua família. Porque tudo que nós falamos e conferimos, assuntos
são importantes, mas é bom estar na escola bíblica com os irmãos, fazendo comentários, estudando e aprendendo uns com os outros. Deus abençoe. Até a próxima aula.